Olá, boa tarde, amigos. No ar, mais uma edição do Opinião e Debate aqui pelo Sistema Regional de Televisão. Desde já, muito obrigada pela sua audiência. É uma alegria saber que você está aí, do lado de lá, acompanhando a gente. Muito obrigada. E eu o convido a acompanhar a entrevista que farei hoje com o Dr. Dario Macedo Terra. Ele é pediatra, alergologista e vem nos trazer tantas informações importantes na área de saúde. Seja muito bem-vindo, obrigado pela visita aqui hoje, doutor. Boa tarde. Boa tarde, Eliana. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui no seu programa. Muito bem, dentro de instantes a gente vai dar início a essa entrevista. Você que nos acompanha já está convidado a participar, programa interativo. Nós vamos a um breve intervalo e volto dentro de instantes depois do apoio cultural. Muito bem, damos início então à nossa entrevista de hoje, o doutor Dario, pediatra, e claro, vamos falar, né? Tem tantas mamães agora sintonizando, viu, doutor? E as informações na área da saúde são sempre muito preciosas, muito importantes para a qualidade de vida da garotada. E o inverno, cá entre nós, é uma época complicada para trazer tantas preocupações a mais, né, para a mamãe, para o papai lá com relação ao cuidado à sua criança. Há cuidados especiais realmente que devem ser tomados nessa época, doutor? Bem, Eliana, nessa época sim, o inverno, a gente tem uma característica, principalmente com relação ao clima, onde a gente tem baixas temperaturas e baixas umidades. Então, essa umidade muito baixa, ela obriga a gente a aumentar a ingesta de água, né? Que acho que é um cuidado fundamental que deve ser tomado por todas as pessoas, principalmente com relação às crianças pequenas. Como elas se movimentam o tempo inteiro, correm muito, elas têm uma perda de água pela pele muito grande e a criança não tem aquele instinto de beber água constantemente. Ela só vai procurar água quando houve uma perda grande e aí ocorre um ressecamento da mucosa oral. Ela vai lá, molha a boca e sai correndo. Então, eu acho que um dos cuidados principais é aumentar bastante a oferta de líquido. Existe a ideia errada, por ser inverno, não se deve tomar muita água. Pelo contrário, a gente tem que tomar muita água. Só para que vocês tenham uma ideia, o ar, para ter uma condição adequada para entrar no pulmão, ele tem que ter em torno de 80% de água e uma temperatura média entre 35 e 36 graus. Quando chega nessa época, nós temos uma umidade do ar girando em torno de 30% e a temperatura girando na faixa de 15, 20 graus, quem vai adequar essa situação vai ser o nariz. Então, eu costumo brincar muito com os pacientes que me procuram, cuide do nariz, que o nariz é a porta do pulmão. Se o nariz não funcionar bem, o pulmão vai reclamar. Daí é onde a gente tem bastante problemas pulmonares, bastante problemas respiratórios nessa época do ano, e um cuidado simples, aumentar a quantidade de água. Outra orientação, doutor, que a gente... Antes do senhor seguir, como cuidar bem do nariz? Existe aí também algum procedimento caseiro, rotineiro a ser feito? Soro fisiológico, limpeza nasal com soro fisiológico, esse soro que vocês compram na farmácia. E sempre lembrar, o soro fisiológico para fazer limpeza nasal, ou para colocar, para fazer inalação, para umidificar as vias aéreas, sempre é bom aquecer. Hoje em dia, na casa de todo mundo tem micro-ondas. Você põe lá num frasquinho, num potinho plástico, o soro que você vai usar no nariz ou para fazer a inalação, aquece ele em torno de 8, 10 segundos. O soro morno, ele promove uma umidificação muito maior
e evita uma situação muito comum quando a gente aplica o soro gelado, a gente chama de efeito rebote. Quando eu aplico o soro gelado no nariz, ou fazendo inalação, existe uma vasoconstrição, os vasinhos do nariz se fecham, e alguns minutos depois eles dilatam demais da conta. Então a congestão, a obstrução do nariz, ela vai ser muito maior do que estava antes. Então sempre mornar o soro, né? Isso ajuda e ajuda bastante. Nessa época a gente ouve muito colocar umidificador, colocar vaporizador. Então uma recomendação assim é vasilha com água, pano úmido, coloca um pano úmido molhado na janela, vasilha com água, espalha pelo quarto. O vapor, principalmente no quarto de crianças pequenas, se você deixar aquela criança respirando aquele ar quente e úmido o tempo inteiro, isso aí, ao invés de ajudar, ela pode aumentar muito a quantidade de secreção. E normalmente, como esse aparelho vai ficar próximo à parede, aquele ambiente vai ficar quente e úmido. Então você pode facilitar naquele local, durante todo o tempo que você usar esse aparelho, a desenvolver fungo, umidade na parede. Então às vezes as pessoas acham que estão ajudando e às vezes a criança começa a ter mais tosse, com mais secreção. Então é vasilha com água, espalhar água, não precisa ser água quente, né? E hidratar, casa bem ventilada, principalmente o quarto das crianças. Não há necessidade de vocês agasalharem em excesso a criança, porque ela vai aumentar mais ainda a perda de água, porque como eu disse, eles não param. Você agasalha demais essa criança, ela vai transpirar bastante. Então são medidas bastante simples. Doutor, a hora do soninho noturno da criança, né? As mães agasalham bastante porque a criança se mexe o tempo todo durante o sono. Aquecedor no quarto é ou não recomendável? Então, o aquecedor, ele vai, além de assim, vai fazer com que o ar se torne mais ressecado. Tá? Se nós aquecermos mais o ar, deixar um aquecedor potente no quarto da criança, ficar quentinho, isso aí vai promover uma evaporação da água naquele ambiente. Então, se for para colocar, tem que aumentar a quantidade de água dentro daquele quarto, para que não ocorra mais ressecamento do ar. A umidade abaixa mais ainda. E, de qualquer forma, quando o senhor se refere a líquido, não tem que ser obrigatoriamente água. Suco faz o mesmo papel? Pode ser usado pelas mães para oferecer para a garotada? Pode, principalmente os sucos naturais e aquelas frutas que são mais ricos em minerais. O limão, melão, melancia, uva, caju. Né? Lembrar que assim, o nosso corpo ele necessita de uma quantidade de água livre. A água livre é aquela água que ela é absorvida independente da alimentação pelo intestino. Por isso que a gente tem que aumentar bastante a ingestão de água. E uma maneira fácil de você saber se você está com uma quantidade boa de água no seu organismo é a hora que você for no banheiro, que você for urinar, observe a cor da sua urina. A urina tem que estar clara. Se a urina estiver amarelada, um tom com um cheiro um pouco mais forte, ou se a pessoa sente uma ardência para urinar, provavelmente está faltando líquido. Essa urina ficou concentrada, essa urina ficou ácida. Isso vai mostrar para vocês que está precisando aumentar mais a ingestão de água. De qualquer forma, ninguém está imune, mesmo com todos esses cuidados em temperaturas baixas. Ou pior, nessas que oscilam, né? Tá frio, tá quente, corre-se o risco de contrair um resfriado ou mesmo uma gripe. Para as crianças, é recomendada então a vacina contra a gripe, doutor? Sim, eu sempre recomendo a vacinação para a gripe. Ela tem uma faixa de idade a partir da qual pode se vacinar, que é a partir dos 6 meses de idade. O Ministério da Saúde faz a campanha priorizando os grupos de riscos, né? As crianças de 6 meses a 2 anos, acima de 60 anos, mulheres grávidas, portadores de doença crônica.
Mas a gente sempre lembra que a vacina da gripe, ela pode ser tomada pela população geral, independente de você estar no grupo de risco ou não. E ela é uma vacina eficaz, é uma vacina segura, é uma vacina que praticamente a gente não tem efeito colateral, muito contrário do que as pessoas pensam. Eu tomo a vacina de gripe, eu fico gripado. A vacina não provoca isso por se tratar de uma vacina de vírus inativado. Então esse vírus não tem potência, não tem um potencial para causar doença. E ela protege muito, é uma vacina extremamente eficaz. Então eu recomendo a todos que, na medida do possível, se for possível, façam, tomem a vacina e principalmente levem seus filhos para tomar essa vacina. Ok. Doutor, nós vamos fazer um breve intervalo nesse bate-papo. Enquanto eu torno a convidar você a participar, vamos a um breve intervalo, voltamos já depois ao apoio cultural. Muito bem, estamos de volta dando sequência à nossa entrevista de hoje com o Dr. Dario, que é pediatra e também alergologista, e por conta dessa especialidade, doutor, já veio uma pergunta. A Cleusa ligou para cá e ela pergunta: quem é alérgico a iodo e faz exame de raio-x, pode comer frutos do mar? Oi, Cleusa, obrigado pela pergunta. Na realidade, a reação ao contraste iodado, aos meios de contraste que são usados nos exames radiológicos, ela não é considerada propriamente uma reação alérgica. Ela está mais relacionada ao produto que se está utilizando na hora de realizar o exame, a velocidade que é injetado esse produto na pessoa. Quanto mais rápido, maior a chance de apresentar uma reação. A gente chama essa reação de uma reação pseudoalérgica. O contraste iodado é uma substância que tem uma osmolaridade, ou seja, ele é muito grosso. E se nós injetarmos ele numa velocidade muito rápida na corrente sanguínea, ele vai promover o rompimento de várias células. E algumas dessas células vão liberar substâncias que vão provocar reação na pessoa. Não tem problema nenhum a pessoa que apresentou uma reação ao contraste iodado que ela faça ingestão de peixe, camarão, frutos do mar. Esses alimentos sim são considerados alimentos alergênicos. Aí nós temos o envolvimento de proteínas alimentares. Então não tem problema nenhum, pode comer seu camarão, seu fruto do mar, que não vai acontecer nenhuma reação neste caso. Agora, caminhando um pouquinho mais nesse assunto, né, e tantas pessoas recebem a prescrição de um exame que exija aí esse contraste através do iodo. Como é que a pessoa sabe, né, se ela vai apresentar ou não uma reação desse tipo? E em caso de apresentar, o que pode ser feito naquela hora, doutor? Bem, Eliana, na realidade, assim, não existe uma maneira que a gente vá prever se ela vai ter reação ou não. Hoje em dia, essas reações aos meios de contraste, elas estão, assim, bastante raras. É muito difícil da gente ter. Alguns anos atrás, em função dos compostos que eram usados, os produtos que eram usados, a gente tinha um número maior de reação. Então hoje existe um cuidado por parte da equipe das equipes que fazem os exames, que é usar esses contrastes mais novos, que são contrastes que a gente chama de baixa osmolaridade, fazer uma infusão mais lenta. Então isso evita muito as reações. Aquelas pessoas que já apresentaram uma reação a meio de contraste e vai haver necessidade de realizar o exame, hoje a gente já tem disponível um esquema de tratamento que a gente faz previamente, no sentido de evitar que essa pessoa desenvolva a reação. Não é um tratamento que vai
prevenir todas as reações. Cada vez que ele houver necessidade de dessensibilização? Não tem dessensibilização, porque não é uma reação que envolve o anticorpo, né? A gente só dessensibiliza quando está envolvido o anticorpo chamado IgE, que é o que vai provocar as reações propriamente ditas alérgicas. Então não é um tratamento preventivo que a gente faz, é uma medida profilática que a gente chama, para evitar que ela apresente a reação. Tá, eu já ouvi muita gente dizer assim, olha, eu teria que fazer esse exame, mas como eu tenho problemas de alergia, eu não vou fazer. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é obrigatoriamente uma alergia no caso. Não tem essa. O fato da pessoa ser alérgica, vamos supor, que ela apresente uma rinite, que ela apresente uma asma, uma dermatite atópica, qualquer doença alérgica, não significa que se ela tiver que fazer, que precisar de realizar o exame, que ela vai apresentar uma reação desse tipo. Muito bem. Voltando, né, à questão do inverno, gripe e resfriado são duas situações distintas, doutor? Sim, são duas situações bastante distintas, apesar que na população de uma maneira geral é tudo considerado gripe, né? São duas doenças provocadas por vírus. Os vírus dos resfriados provocam nas pessoas sintomas bem mais leves, bem mais brandos, inclusive pode acontecer até sem a presença da febre, uma temperatura que se eleva pouco, aquela criança que encatarra bastante, que o nariz escorre bastante, aquela secreção mais grossa, que tem bastante tosse, mas a criança, você vê que o estado geral, ou até o adulto, ele permanece bem. A gripe já é uma doença que compromete um pouco mais. Você tem necessariamente que ter a febre. E a gripe, normalmente, a febre é um pouco mais elevada. Ela sempre vai ultrapassar o 38,5, 38,7. Na maioria das vezes em torno dos 39. É uma febre que pode ficar por 48, 72 horas. Você tem um mal-estar muito intenso, você tem dor de cabeça, você tem dor de corpo. A musculatura dói bastante, né? A pessoa tem vontade de ficar só deitada. E ela tem um tempo maior de recuperação. Ainda com relação à gripe, nós estamos tendo agora nessa época chamada a gripe suína, né? O H1N1. É também um vírus da gripe, só que esses sintomas eles vão estar bem mais intensos. E principalmente a pessoa vai ter um comprometimento pulmonar mais intenso. Ela vai ter um cansaço, ela vai ter uma dificuldade respiratória, que na maioria das vezes é uma evolução bastante rápida. Às vezes mesmo ela pode acometer mesmo as pessoas que não são do grupo de risco, uma pessoa que acabou de sair de uma determinada doença, que ainda está recuperando, em fase de recuperação. Então, se ela entrar em contato com esse vírus, não tiver sido vacinada, ela pode vir a desenvolver a doença. Felizmente, hoje, a gente tem uma medicação que também é bastante eficaz. Quando a gente suspeita, numa fase inicial, entrando com essa medicação, a evolução é muito boa, a pessoa melhora bastante rápido. Doutor, um resfriado com essas características aí que o senhor desenvolveu, ela pode se tornar uma gripe? Não, na realidade o resfriado ele não vai evoluir para a gripe. Nós podemos ter uma pessoa que está resfriada e no transcorrer, na evolução desse resfriado, ela pode vir a fazer um quadro gripal. Ela pode entrar em contato com o vírus da gripe e aí ela vai ter uma piora dos seus sintomas, né? Aí nessa situação, quando ocorre, precisa haver a diferenciação se é realmente só um quadro viral ou se houve alguma contaminação bacteriana, que isso é uma situação bastante comum nas crianças, principalmente as crianças abaixo dos 2, 3 anos de idade, que às vezes elas têm contato com uma bactéria e aí elas podem fazer uma otite, pode fazer uma infecção de garganta, pode às vezes até mesmo apresentar um quadro respiratório e vir a ter uma pneumonia. E muitas vezes a gente encara isso como uma recaída da gripe.
Na maioria das vezes a gente ouve muito isso. Ela teve uma recaída. Isso. Na realidade, não é uma recaída. Você está em recuperação e teve um novo contato. Você vai fazer um novo quadro, né? E a gente sempre explica para os pais, principalmente os pais de primeiro filho, a criança ela é mais suscetível que o adulto, porque ela não tem uma situação que o adulto tem na parte de imunologia, que é o que a gente chama de anticorpo de memória. Então ela está começando a ter contato com os bichos que existem no ambiente, e em função disso, a cada contato que ela tem, ela acaba fazendo uma doença, um novo quadro, até ela chegar ao ponto de ter um nível de proteção, um contato com uma determinada quantidade de vírus e bactéria, que ela vai passar a ter um anticorpo de memória, um nível protetor, e essas doenças vão se tornando cada vez menos frequentes, e isso normalmente a gente vê nas crianças depois dos seus 4, 5 anos de idade. É muito comum a gente ver criança na mais tenra idade, né, com resfriado e que não abateu, como o senhor disse aí, não chegou a gripe, então ela está resfriada, mas está a 1000 por hora. Andando descalça, no chãozinho ali gelado, querendo tomar uma bebida mais friazinha. Isso deve ser evitado ou não tem nada a ver? Bom, essa situação a gente ouve bastante, né? Ele anda muito descalço, ele não se agasalha. Eu costumo explicar que assim, as doenças respiratórias, elas têm relação com as vias respiratórias. O fato de você andar descalço, você não vai estar mais susceptível a ter resfriado. Isso não acontece. É a mesma coisa com relação ao excesso de roupa. Então, o fato de você agasalhar demais uma criança não significa que essa criança está mais protegida com relação a resfriado. Às vezes você agasalha demais, essa criança pula demais, ela transpira demais, ela perde mais líquido, e o fato de você ter menos líquido, você tem uma resposta mais lenta do seu sistema imunológico. Então, essa ideia de andar descalço, o que não aumenta a frequência, né? O que a gente sempre explica são o que a gente ouve muito a questão do choque térmico, né? Então, quando você está num ambiente ou acabou de tomar um banho muito quente, ficou lá muito tempo, né? Que virou até uma sauninha ou chuveiro, e você, mesmo se você agasalha essa criança e de repente ela sai correndo e vai brincar na rua, então essa situação de um ambiente muito quente para um ambiente muito frio, essa diferenciação de temperatura para o sistema respiratório é ruim. Isso vai fazer com que ele tenha que trabalhar mais e principalmente vai fazer com que aumente a quantidade de secreção. Por isso que acontecem essas alterações. Mas o pé no chão e a criança ficar pulando sem roupa não. Muito bem. Ok, mais um breve intervalo, apoio cultural chegando aí. Nós voltamos já, dentro de instantes, não saia daí. Estamos de volta, dando continuidade à opinião e debate de hoje, que recebe o Dr. Dario, médico pediatra. E eu tenho aqui a participação do Isaac, lá de Amparo. Ligou, ele quer saber, doutor, se o uso contínuo da bombinha pode prejudicar de alguma forma o organismo da criança. Obrigado, Isaac, pela pergunta. Nós, médicos, não costumamos usar muito esse termo bombinha, que ficou bastante familiar. Estigmatizado. Até, né? A gente usa o termo spray dosimetrado. Imaginando que você está usando por você ter uma doença chamada asma, não é o tratamento mais indicado. Hoje a gente tem vários medicamentos que você pode fazer uso, que ele vai controlar a sua doença de modo que você não apresente sintomas e não haja necessidade de fazer o uso da medicação de resgate. Então, as bombinhas que vocês falam, a gente usa como medicação de resgate, naquelas situações onde a pessoa está tendo crise.
o uso contínuo dessa medicação, se você não estiver fazendo um tratamento preventivo, o risco existe de você ter uma situação que a gente dá o nome de taquifilaxia. É um nome complicado, mas significa o quê? Você não vai ter o efeito da medicação pelo excesso de uso. Essa medicação ela age a nível do pulmão, promovendo a broncodilatação. O receptor aonde ela vai agir, ele vai ser tanto estimulado que ele vai parar de funcionar. E quando você precisar da medicação, aí essa medicação não vai ter efeito. Então, aconselho, se você estiver usando muito essa medicação, que você procure, converse com seu médico, para que reveja esse tratamento, ou você inicie um tratamento para que você não faça uso dessa medicação com tanta frequência. Muito bem. A Maria Paula, aqui de Pedreira, pergunta qual a diferença, doutor, entre bronquite e asma? Maria Paula, não existe diferença. Bronquite, para nós médicos, é a mesma coisa de asma. Nós temos a situação da chamada bronquite, é quando existe uma inflamação brônquica, normalmente provocada por um processo infeccioso, que pode ser tanto viral quanto bacteriano. Bronquite alérgica, bronquite asmática, asma brônquica, todos esses nomes estão relacionados à asma. Só que o nome asma é muito estigmatizante. A pessoa recebeu o diagnóstico que ela tem asma, ela vai imaginar que ela tem uma doença que não tem cura, que ela vai viver com isso a vida inteira. Hoje a gente tem tratamentos extremamente eficazes que o paciente portador de asma, ele vai ter uma vida normal, ele vai poder fazer tudo aquilo que uma pessoa que não tem asma faz da mesma maneira, desde que ele faça o tratamento. E esse tratamento, doutor, ele via de regra passa pela questão do alergologista, digamos assim, está relacionado com alergias, o surgimento de bronquite, asma ou não? A bronquite asmática é uma doença alérgica. Ela pode ser tratada tanto pelo alergologista quanto pelo pneumologista. O que sempre acontece, e a gente vê com muita frequência, é que a maioria dos pacientes asmáticos, eles têm associado a rinite alérgica. E muitas das vezes essa pessoa está sendo tratada só da asma e a rinite não está sendo tratada. E a partir do momento que você não faz o tratamento da rinite, é muito provável que essa pessoa não tenha um controle eficaz da sua asma. Então, pode ser tratado não só pelo alergologista, pneumologista, o clínico também pode tratar, mas ele tem que ter esse conhecimento, que se houver só asma, trata asma. Se houver asma e rinite, tem que tratar rinite e asma. Senão essa pessoa não vai ter uma eficácia, não vai ter uma melhora tão grande assim da sua qualidade de vida. Mas o importante é saber que há tratamento com melhora e com qualidade de vida. Eu acho isso assim fenomenal, não é, doutor? Olha, a Jéssica aqui de Pedreira também participa perguntando: sorvete agora no inverno não é bom para a criança? Pode provocar gripe? Olha, é outra ideia um pouco errada. O sorvete não vai provocar a gripe. Então a criança pode ingerir o sorvete. O que a gente não recomenda é que isso seja feito de maneira excessiva. Então a ingestão do sorvete não vai facilitar essa pessoa a desenvolver mais resfriado e mais gripe. Existe uma situação que são os pacientes alérgicos, que ele pode ter uma piora dos seus sintomas de rinite, principalmente, se ele não estiver tratando a sua doença. E aí, ao ingerir o sorvete ou uma ingestão muito acentuada de bebida gelada, ele pode ter uma piora do seu sintoma nasal, principalmente no relação da obstrução nasal. Piora bastante.
Mas sorvete provocar doença, provocar resfriado, isso é uma ideia um pouco errada. Que boa notícia, hein? O Alexandre também ligou e ele pergunta: tireoide tem cura em criança, doutor? Bom, Alexandre, nós precisamos saber qual é o problema que tem essa tireoide. Em se tratando de criança, a gente imagina que seja o hipotireoidismo congênito. Hoje tem tratamento. Se a sua criança tem um hipotireoidismo congênito, ela precisa de tomar o hormônio da tireoide. Isso vai ser um tratamento para a vida inteira, porque essa tireoide ela não é funcionante. Então existe o tratamento extremamente eficaz e a pessoa leva uma vida totalmente normal. Muito bem. Só para finalizar, doutor, com esse perigo aí mais ressaltado, né, nesse período com gripes e H1N1, eu fico imaginando bebês que recebem visita, nasceu, vai, né, tanta gente visitar, com tanta vontade de pegar no colo. E aí? Se a mamãe deve deixar a visita, pegar o bebê no colo, não deve? Conta pra gente. O que o pediatra recomenda? Bom, com relação ao recém-nascido, os cuidados têm que ser maiores, né? Eles têm aí, assim como as crianças menores de 4 anos de idade têm um sistema que não está totalmente desenvolvido, o recém-nascido ainda está menos desenvolvido ainda. E o cuidado maior que tem que ter com relação aos recém-nascidos são com relação às mãos. A higienização das mãos, elas devem sempre ser efetuadas. E as pessoas esquecem um pouco dessa questão das mãos. A gente sabe que o maior veículo de transmissão de doenças, principalmente num berçário, por exemplo, de alta rotatividade, na grande maioria das vezes, são as mãos. Em instituições, por exemplo, você pega assim, creche onde você tem muita criança, se a pessoa está manipulando uma criança, acabou de trocar com diarreia, e se ela não fizer a higienização da mão para manipular uma outra criança, para trocar uma outra criança, ela pode, através das mãos, levar a mesma doença que aquela criança tinha para outra criança. Então, esse cuidado é extremamente importante. Eu sempre digo para as mães que me procuram que não fiquem envergonhados de falarem para as pessoas que forem visitar. Primeiro, acho que deve esperar um pouco, né? A criança passar toda essa fase inicial, esperar aí umas 3 semanas, 4 semanas, todo mundo já se recuperou, e não se sentir envergonhado de falar para as pessoas que elas têm que lavar a mão. Mas quando eu digo lavar, é lavar. Não é só ir lá e botar a mão embaixo da torneira. Hidratar a sujeira, fazer, né? uma hidratação da mão e ir lá e secar. Porque realmente é uma fonte de infecção muito importante. Álcool gel nessas circunstâncias ajuda, doutor? Ajuda bastante. Ele vai promover uma higienização muito boa. Muito bem. Doutor Dario atende onde? Eu tenho meu consultório aqui em Pedreira, na Policlin. E tenho um consultório também em Amparo, chama Interclin. Em Pedreira nós temos o telefone 3893-1530 e em Amparo 3807-8618. Muito bem. E a gente quer agradecer aqui ao doutor Dario, sempre que vem, traz tantas informações tão importantes para a saúde das crianças e de todos nós. Doutor, muito obrigada. Até uma próxima. E eu agradeço a oportunidade. Espero que tenha passado algumas informações para as pessoas que nos assistem. Muito bem. Até mais. Encerro o Opinião e Debate, agradecendo sua audiência e marcando encontro com você para amanhã, ao meio-dia, aqui no Sistema Regional de Televisão. Um abraço, boa tarde, até lá. A mãe